algo que o Senhor colocou no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, com as pessoas que estão em casa também assistindo essa live. Que o Espírito Santo esteja te convencendo de todo pecado. Que o Espírito Santo esteja penetrando no seu coração. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. Lamentações de Jeremias 3:39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Mais uma vez. De que se queixa, pois, o homem vivente? É uma pergunta. Então vem uma resposta. Queixa-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Amém? Coloque a mão no teu coração assim, vamos orar. Você que está em casa também, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está a tua palavra. Pai, não é palavra, meu Pai, de sabedoria humana, mas é palavra que vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que a tua palavra venha penetrar no nosso coração, nos trazendo entendimento e arrependimento. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Irmãos, eu estava lendo esse texto essa tarde, né? Até o propósito do time das 7 era a gente estudar sobre o livro de Lamentações. É ainda, né? E eu estava lendo esse texto e o Senhor falou muito comigo sobre essa questão, né? De que se queixa, pois, o homem vivente? Uma pergunta. E essa palavra queixar-se, ela significa choramingar também. Chiar. Descontentamento. Então, nós olhamos aqui para a palavra de Deus, o livro de Lamentações do profeta Jeremias, um livro a qual o profeta escreveu algumas lamentações, depois que o povo foi cativo, né? Depois que o povo foi para o cativeiro, o profeta então colocou algumas lamentações, e tem várias lamentações, só que o profeta chega a um entendimento que todas as queixas do homem, todas as queixas do ser humano, têm um fundamento, nada é em vão, e praticamente sempre toda queixa tem um fundamento pecaminoso. Você vê muitas pessoas no seu dia a dia, você vê muitas pessoas no seu cotidiano reclamando. Pessoas que reclamam de coisas que elas mesmas criaram. E você começa a conversar com pessoas e de repente a pessoa fala, porque minha vida não está fácil, porque está acontecendo isso comigo, está acontecendo aquilo comigo. Mas é fruto do próprio pecado dela. Então o profeta está falando do que vocês se queixam. E aqui, lá no 5... No 5,14 diz assim, Lamentações 5,14 diz assim, os velhos já não estão mais às portas, os jovens já deixaram a sua música, cessou o gozo do nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos, por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Por que o povo estava lamentando? Por causa do próprio pecado. O profeta já tinha avisado, o profeta já tinha se levantado para falar que ia vir o castigo, que ia vir o juízo de Deus. Agora então o povo estava ali, isolado, cheio de lamentações. Aqui diz, os velhos já não estão mais às portas. Irmão, geralmente, quando fala as portas, era o quê? É que quando tinha que tomar alguma decisão, quando tinha que fazer alguma reunião, eles se reuniam nas portas. Eles se reuniam nas portas, os velhos com os seus filhos. E por isso que era costume de ter muitos filhos. Porque o homem que tinha muitos filhos era um homem que tinha poder, era um homem forte. Porque quando eles se reuniam nas portas para decidir alguma coisa sobre o povo, e aí estava aquele homem com vários filhos, ele se tornava um homem forte.
E aqui está dizendo assim, onde é que estão os velhos? Eles já não estão mais às portas para tomar as decisões. Os jovens já deixaram as suas músicas. Onde estão as músicas dos jovens? Os jovens também já não estão mais cantando. Eu não ouço mais as músicas. Cessou o gozo do nosso coração, não há mais alegria no nosso coração. Ah, irmão, há uma tristeza quando você fica longe da presença de Deus. E o pecado, irmão, o que significa o pecado? Violar a lei, desobedecer. No hebraico, ele significa errar o alvo. Ah, irmão, então toda vez que você erra o alvo, a consequência que tem é queixas, reclamações. E nós procuramos, às vezes, um culpado. Né? O homem sempre quer procurar um culpado. Por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo aquilo comigo? Mas a culpa é nossa mesmo. O nosso maior inimigo é nós mesmos. Aleluias. Irmãos, todas as queixas nascem de um pecado. E eu estava vendo uma história hoje que eu achei interessante. Um senhor com um jumentinho. Ele estava com esse jumentinho seguindo a sua jornada. E ele decidiu mudar o caminho. Ele decidiu pegar um atalho. E aí é o perigo pegar atalho, né, irmãos? E nós vivemos numa geração que gosta de pegar atalho. Não gosta de cumprir o propósito, né? Gosta de pegar atalho. E o propósito de Deus é caminhar o caminho todo. E esse homem estava com esse jumentinho, e de repente o jumentinho caiu num buraco. Porque no meio dos atalhos tem buraco. E o jumentinho caiu no buraco. Então esse homem, ele olha para o jumentinho lá no fundo do buraco, e ele começa a pensar, o que eu vou fazer agora? Perdi meu jumentinho. E esse homem desiste do jumentinho dele. E ele começa então a pegar a terra e começa a enterrar o jumentinho, começa a jogar terra para enterrar o jumentinho. E ele começa a jogar a terra, só que quando ele olha para o buraco, toda a terra que ele joga, o jumentinho pisoteia ela e fica por cima dela. E ele joga mais terra e o jumentinho pisoteia e fica por cima dela. Quando esse homem, irmão, ele desistiu do jumentinho dele, ele começou a se queixar, ele começou a se lamentar. Puxa, olha aí o que aconteceu comigo, para mim nada dá certo mesmo, agora eu perdi meu jumentinho. Quando esse homem desistiu, irmão, do jumentinho dele, começou a jogar terra, o jumentinho não desistiu. Cada terra que ele jogava, o jumentinho pisoteava. E no final do dia, o jumentinho estava pastando em pastos verdejantes. Porque o jumentinho não desistiu, irmão. O jumentinho não parou para ficar reclamando, para ficar chiando, para ficar se lamentando pelo ocorrido. Mas ele decidiu sobreviver. Ele decidiu viver. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Então, irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo, o que reflete é isso, irmãos. Né? E se fosse para nós colocar um tema para essa mensagem, o tema seria: o pecado é o maior vírus da humanidade. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo sinistro. Igrejas de porta fechada, né? Inversão de valores. Mas, irmãos, os homens têm temido o coronavírus, Covid-19, mas deixaram de temer o pecado que separa o homem de Deus. O único que pode te separar de Deus, irmãos, é o pecado, irmão. O pecado pode te separar de Deus. O pecado, ele te distancia do Senhor. E aqui, o profeta está falando, não adianta você se queixar, irmão. Você precisa de uma coisa, de arrependimento. Você precisa de arrependimento. Irmão, quando nós olhamos para o profeta Jonas, né, quando ele vai pregar para Nínive, e o povo se arrepende, o povo estava em pecado, mas o povo se arrependeu. E Deus decidiu não destruir o povo. O pecado afastou o homem de Deus, mas o arrependimento conecta de volta. E sabe o que é arrependimento, irmão? Não é remorso. Arrependimento é você deixar. É você largar. Sabe uma palavra, um texto que me vem claro na mente quando fala de arrependimento? Eu lembro da história de Zaqueu. Zaqueu, ele era um pecador, cara. Ele era um publicano. Miserável. Político.
né? Esse homem se sentia muito pecador. Quem sabe ele procurou, ele não achava algo que pudesse perdoar os pecados dele. Ele se sentia tão miserável, tão podre. Mas quando ele soube que Jesus ia passar, ele resolveu conhecer Jesus. Ele subiu na figueira, viu Jesus. Jesus viu ele, né? E ainda falou que ia posar na casa dele. Profundo, né? Falou, vou posar na tua casa, Zaqueu. Porque eu tô vendo que tem um interesse teu aí por mim, né? Eu tô vendo que tem um coração aí aberto. E Jesus vai posar na casa de Zaqueu. E a Bíblia fala que a vida de Zaqueu foi totalmente mudada, totalmente transformada. Só que quando Jesus saiu da casa dele e voltou para a sua jornada, Zaqueu decidiu mudar. Zaqueu decidiu restituir tudo que ele tinha roubado. Isso é arrependimento, irmãos. Ele decidiu voltar pelo caminho, restituindo o que ele tinha feito de errado. Aleluias. Então, irmão, e algo assim que Deus falou comigo a respeito de pecado, irmãos. O mal da sociedade, né? O mal do homem é a desobediência. O pecado da desobediência é a porta para todos os outros pecados. O homem desobedeceu a Deus no Éden. Você vê que se você olhar para a palavra de Deus, você vê todo homem, né? A queda de um homem, quando você olha para a palavra de Deus, é o que? É desobediência. Todo pecado começa pela desobediência. Se você desobedecer a Deus, você vai cometer pecado, irmãos. Você vê que Deus falou assim, ó, você pode comer de todos os frutos aqui, ó, tá tudo aqui, ó, para vocês. Podem comer de todos os frutos, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Deus deu um limite para o homem. E o homem desobedeceu a Deus e foi lá então e pegou aquilo que não era dele, que Deus não permitiu. Além dele desobedecer, ele roubou o que não era dele. Ele pegou aquilo que não era para ele. Deus não tinha liberado aquilo para o homem e ele pegou. Então, irmão, a desobediência é a porta para todos os outros pecados, né? Você vê a palavra de Deus repleta falando sobre obedecer, sobre obediência. Aleluias. Irmãos, eu quero ler um texto para a gente chegar numa linha de raciocínio e finalizar essa palavra. Mateus 22, 17. Mateus 22 e 17. Irmão, há um desejo no nosso coração de buscar o Senhor. Eu estava conversando com o Japa no caminho e falando para ele, Japa, nada mais nos completa, nada mais nos satisfaz, a não ser a presença de Deus, cara. Sabe? Nada mais. Você vê pessoas vivendo, né, ou sobrevivendo de uma forma, mas de repente você começa a olhar para dentro de si mesmo, você fala assim, cara, sem Deus não tem mais sentido de nada. E esse texto aqui resume muito bem o que nós estamos vivendo, irmão, nesse tempo de hoje. Mateus 22, 17, diz assim, ó, dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhe, de quem é esta esfinge? E esta inscrição? Ou de quem é essa imagem? Né? Diz-lhe eles, de César. Então ele lhe disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Irmãos, como Deus falou comigo nesse texto, nessa tarde, porque, irmão, como o ser humano é falho, e nós estamos vivendo um tempo difícil, irmãos, um tempo onde os governantes mandaram a gente fechar as igrejas, fechar as portas das igrejas. Hoje, quando eu cheguei na igreja, eu me senti realmente em Atos dos Apóstolos, né? Eu me senti realmente como uma igreja, às vezes uma igreja perseguida, né? Como ele se sente fazendo culto escondido.
Mas, irmãos, é lícito. Eles chegam para Jesus e falam assim para Jesus: é lícito a gente pagar imposto? É lícito a gente cumprir a lei do homem? Jesus fala: sim, é lícito. O que está nessa moeda aqui? A imagem de quem? A imagem de César. Então é lícito. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Irmão, sabe o que me impressiona nesse tempo? Que eu conversei com alguns crentes, e eles falaram assim: cara, tudo bem a igreja fechar, não tem problema. Não tem problema a igreja fechar. É bom mesmo, né, que aconteça isso. Mas, irmãos, crentes que não gostam de vir para a igreja, crentes que não gostam de congregar, aí é fácil falar, irmão. Não há desejo de congregar, irmãos. E tem uns que se defendem até citando a própria palavra, né? Querem citar a própria palavra. Não, nós temos que cumprir a lei do homem. Não, tem que entender lá Romanos 8, né? Temos que cumprir a lei do homem, né? E, irmão, Jesus está falando realmente, é lícito, temos que cumprir a lei do homem. Mas, irmão, e a lei de Deus? E a lei de Deus? Ah, irmão, tem pessoas que estão dentro de casa, irmão, fechado dentro de casa. Tem muito cristão acuado dentro de casa, cumprindo a lei de César, mas deixaram de cumprir a lei de Deus. Ah, Deus. Irmão, e Deus falou comigo num texto de Malaquias 1:6, que diz assim: o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizei: em que nós temos desprezado o teu nome? Irmão, o que mais importa para nós é cumprir a vontade do Senhor. É lícito, irmão, você se cuidar, é lícito. É lícito você usar máscara, é lícito. É lícito você usar álcool em gel, é lícito. É lícito você não fazer aglomeração de pessoa, é lícito. Mas também é lícito cumprir a vontade de Deus. Mas também é lícito fazer a vontade de Deus. O único propósito de você ficar em casa é sarar o teu lugar secreto. Esse é o único propósito. O único propósito de você ficar em casa é curar o teu lugar secreto. Para quando você vir para o coletivo de volta, você não seja mais hipócrita. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes no coletivo a gente é gente boa. No coletivo a gente quer mostrar que a gente é de Deus. Mas e no secreto? E dentro de casa? Essa é a igreja de Atos, Asher. Essa é a igreja de Atos. Esse é o propósito desse ano, a igreja de Atos. Sarar o nosso lugar secreto. Para nós ser intenso no coletivo. Ah, se o nosso lugar secreto estiver puro. Ah, quando nós entrar no coletivo, irmão, nós vamos ser intensos. Aleluias. Glórias a Deus. Como Deus é bom. Feche teus olhos, irmão. Eu quero orar com vocês. Aleluias. Não se esqueça de cumprir o que é de Deus. Não se esqueça de dar a Deus o que é de Deus. Os dias são maus. Os tempos são maus. Mas o Deus, Ele é o teu Pai. Aonde está a honra do Pai? Dê a Ele tudo que Ele merece. Aleluias. Entrega a Ele tudo que é dEle. É lícito, vamos cumprir a lei do homem, é lícito, mas não vamos deixar de cumprir a vontade de Deus. Meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, meu Pai, essa noite, meu Pai, pela tua palavra. Ah, Senhor, visita os corações, meu Pai. Ah, meu Pai, em cada lar, em cada casa, entre com a tua palavra, Senhor. Cura, meu Pai, o ambiente, cura, meu Pai, o coração dos teus filhos, meu Pai. Ah, Pai, que cada família, meu Pai, se transforme, meu Pai, numa igreja. Em nome de Jesus, meu Pai. Ah, meu Pai, que quando começar o culto, que o sacerdote da casa separe os filhos, pegue a esposa e possa cultuar a Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, toca no coração dos teus filhos, meu Pai.
Ah, Deus, onde há, meu Pai, um pecado, meu Pai, escondido, meu Pai, arranca. Ah, meu Pai, a tua palavra diz lá em 1 João, filhinhos, não pequeis. Mas se por um acaso pecai, há um advogado no céu, Jesus Cristo o justo. Senhor, perdoa os pecados. Só o Senhor pode perdoar os nossos pecados. Só o Senhor. Só o Senhor. Ah, meu Pai, o único acesso a Deus é o Filho, é o Cristo. Oh, Senhor, perdoa os pecados da tua igreja. Perdoa o pecado do teu povo. Ah, meu Pai, se tiver um filho acuado em casa, se tiver pessoas com medo, arranque o medo, meu Pai. Que ela não venha temer, meu Pai, esse tempo. Que ela não venha temer, meu Pai, esse vírus. Mas que venha estar com o coração aberto para receber a tua porção. Que venha, meu Pai, estar disposto a te honrar, disposto a fazer a tua vontade, Senhor. Sara os corações, sara os lares. Ah, meu Pai, sara o pai de família, sara a mãe de família, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Se tiver alguém enfermo, meu Pai, eu profetizo a tua cura. Em nome de Jesus. Porque é nos momentos difíceis, é nos momentos tenebrosos, meu Pai, que nós vemos a tua glória. Ah, meu Pai, o Senhor nos tirou, meu Pai, de um lamaçal de pecado. O Senhor nos salvou, meu Pai. Por isso estamos aqui, Senhor. Aleluias, meu Pai. Toca, meu Pai, no coração dos teus filhos. Renova-nos, revigora-nos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias. Glórias a Deus. Como Deus é bom, né, irmãos? Como é gostoso estarmos na presença de Deus. Por isso que nada mais nos importa a não ser fazer a vontade de Deus. Aleluias. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Eu quero convidar os irmãos a ofertar essa noite. Aleluias. Vamos dar a Deus o que é de Deus, né? Aleluias. Vamos dar a Deus o que é de Deus, irmão. Separa a tua oferta, vamos ofertar na casa do Senhor. Cumprir o princípio do Senhor, né? Como é bom caminhar em cima de princípios, né, irmão? Como é bom caminhar em cima de princípios. Aleluias. Aleluias. Então fique à vontade, irmão, para ofertar na casa de Deus. Glória a Deus. Senhor, obrigado, Senhor, pelos ofertantes, pelos dizimistas, meu Pai. Ah, meu Pai, que compreendem, meu Pai, que tem um coração voltado a te honrar, meu Pai. A cumprir, meu Pai, o mandamento. A cumprir, meu Pai, tudo aquilo que está na Tua palavra. Meu Pai, que o Senhor venha derramar bênçãos, meu Pai, sem medidas sobre eles. Meu Pai, que nesse tempo de crise, meu Pai, eles venham, meu Pai, decolar, meu Pai. Eles venham voar muito mais alto, meu Pai. Em nome de Jesus, porque quem tem Cristo não tem crise, Senhor. Porque nós temos o Senhor, e o Senhor é a nossa maior herança. O Senhor é tudo que temos, meu Pai. Em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, os lares também, meu Pai. Pessoas, meu Pai, se estiver faltando alguma coisa em casa, algum mantimento, meu Pai, que o Senhor venha trazer a provisão, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. O Senhor venha abrir também a porta de emprego, meu Pai. Porque eu sei que tem muitas pessoas, meu Pai, que perderam o emprego. Tem muitas pessoas que estão desempregadas. Eu profetizo uma porta aberta de emprego. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Como Deus é bom, né, irmãos? Palavra para nos sacudir, né? Para nos mexer. A palavra de Deus diz em Hebreus 10:39 que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos daqueles que avançam para a fé e para a salvação. Amém? Coloca a tua mão na posição de receber. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a mais doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós, a tua casa, a sua família, sobre a nossa nação, sobre aqueles que estão sobre o governo, no nome santo e poderoso de Jesus. Fique em paz e viva Cristo.